Graça e paz, povo de Deus, gente querida, gente que foi comprada pelo sangue da cruz. É uma alegria estar podendo chegar até você através desta live. E como sempre temos dito, o objetivo principal, a convicção que nós temos aqui em nosso coração, é que quando esta palavra da verdade, esse evangelho da nossa salvação, esse evangelho da graça de Deus chegar até você, você vai ouvir essas palavras que são a verdade. Isso vai cair lá no teu espírito, vai despertar o teu espírito para uma nova dimensão de vida, vai despertar o teu espírito para enxergar um mundo que só o evangelho da graça de Deus traz para cada um de nós. Uma coisa nova vai nascer dentro de você e vai se cumprir aquela palavra que Jesus Cristo disse. Nunca esqueça, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai fazer o que por você? Essa verdade conhecida vos libertará. Então surge uma pergunta: como é que o homem é liberto? Como é que a mulher é liberta, o jovem? Como é que o ser humano é liberto? Ele é liberto pelo conhecimento. Nunca esqueça isso. É o conhecimento que liberta a vida dele. Não é quanto um pastor gritou e mandou sair, não é quanto óleo passaram na tua cabeça, na tua testa, não é porque você levou um pouquinho de suco de uva para tua casa que falaram que é o sangue de Jesus, e você passou nos umbrais da porta que vai te libertar. Não, tudo isso é religião, tudo isso é engano, porque o homem é liberto pelo conhecimento. E essa é a convicção do nosso coração de estarmos aqui, acreditando que a palavra da verdade vai chegar até você. E como eu já disse, vai despertar o teu espírito. E você vai entrar numa nova dimensão de vida. Então vamos ler aqueles mesmos versículos. Romanos capítulo de número 1. E vamos ler versículos 16 e 17, onde Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. Aí ele fala de fé em fé, como está escrito: o justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue da cruz, aquele que foi tornado inocente, aquele que foi inocentado, aquele a quem Deus não imputa mais pecado, aquele cuja dívida já foi paga na cruz, ele não deve mais nada, aquele que o próprio Deus o separou e o santificou, e hoje aos olhos de Deus ele é tido como puro e inocente. Este é o justo. Não por nenhuma obra que ele tenha praticado, mas pela graça de Deus ele foi justificado. Então este justo, como é que ele vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. Então vamos recapitular. Quando Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho, na mente de Paulo a coisa está bem definida. Ele sabe que evangelho não é Velho Testamento. Vou repetir isso muito. Ele sabe que evangelho não é contar a história de José. Ele sabe que evangelho não é fazer uma pregação sobre a queda das muralhas de Jericó.
Ele sabe que evangelho não é os 318. Ele sabe que evangelho não é a história de Gideão. Ele sabe que não é evangelho contar a história do gigante Golias, quando Davi atirou aquela pedra e o feriu na testa. Ele sabe que toda a velha aliança acabou na cruz. Ele sabe Romanos 10:4, ele mesmo escreveu. O que ele diz em Romanos 10:4? Ele diz que o fim da lei é Cristo. O fim de todo aquele sistema judaico, religioso. O fim de todos aqueles sacerdotes, aqueles símbolos e rituais da velha aliança. Ele sabe que aquela arca da aliança, lá do tempo de Moisés, construída por ele, ele sabe que tudo aquilo acabou na cruz. Paulo tem muita clareza que a nova aliança começa depois da cruz. Então, quando Paulo fala do Evangelho, que é o poder de Deus, Paulo não tem nada em mente aquele Velho Testamento, tudo aquilo acabou. A velha aliança acabou na cruz. Se você não entendeu isso, se você não tem bem definido isso no seu coração, se ainda a palavra de Deus não dividiu alma e espírito, então você vai ter muita dificuldade de entender que o Evangelho começa quando Cristo diz está consumado. Ainda na tua mente tem muitas fortalezas agarradas na velha aliança, os costumes do povo judeu, a história do povo judeu, e isso cria um véu e você não consegue entender o Novo Testamento, o que é Evangelho. Você não consegue entender que na cruz o véu do templo se rasgou de alto ao baixo, que foi estabelecida no sangue de Jesus uma nova e eterna aliança, e que tudo mudou. Quero ler um texto aqui para vocês, Lucas capítulo 24, para que fique bem claro isso que eu estou dizendo. Mas você poderia dizer, pastor, o senhor repete muito essas coisas. Mas eu preciso repetir, meus irmãos, sabe por quê? A cada dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp, pessoa que faz 1 mês, 2 meses, pessoas que viveram 20 anos na lei, no Velho Testamento, fazendo campanha, voto, escravizadas pelo Velho Testamento. Eu recebo esses zaps, pessoas que faz 2 meses que estão ouvindo o Evangelho da Graça, estão encantadas. Pessoas que fazem 4 meses, que estão começando a entender antes e depois da cruz. Pessoas que viveram escravizadas 10, 15, 20, 30 anos, escravizadas debaixo da lei, misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, que agora está acordando, que agora está aprendendo, que foi liberta do império das trevas. E ela precisa ouvir isso 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, para que fique bem definido dentro dela o que é Evangelho e o que não é Evangelho. Então quero ler aqui Lucas capítulo 24, depois que Jesus ressuscitou, apareceu lá para os discípulos no caminho de Emaús, mas no versículo 24 Jesus começa a explicar a eles. Eles tinham ainda um véu no coração, não estavam entendendo porque Jesus morreu, porque ressuscitou, que tinha que se cumprir a velha aliança. Eles não estavam entendendo isso, Jesus vai explicar. Então versículo 44, Jesus diz, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus Cristo está explicando para eles que estão com véu ainda? Que importava que
tudo aquilo que estava escrito se cumprisse. Escrito aonde? Olha aqui a velha aliança, presta atenção. Escrito na lei de Moisés. Então você pode perguntar, mas pastor, tudo que estava na lei de Moisés referente a Jesus Cristo se cumpriu? Eu vou responder, se cumpriu, Jesus está dizendo isso. Ele diz nos profetas. Você vai perguntar de novo, pastor, quer dizer que tudo que os profetas maiores, profetas menores, até Malaquias, tudo que estava escrito a respeito de Jesus se cumpriu? Se cumpriu. E nos Salmos, quer dizer que todos aqueles salmos proféticos a respeito da pessoa de Jesus Cristo se cumpriu? Se cumpriu. Então, olha só, tudo que de mim está escrito, olha, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer que tudo que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumpriu, acabou na cruz. Dali para frente começa-se um novo testamento, uma nova aliança, começa o evangelho da graça de Deus, não antes da cruz, mas depois da cruz. Então quando Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo era judeu, nasceu judeu. Desde criança ele frequentava a sinagoga, ele foi instruído tudo sobre a lei, sobre o Velho Testamento. Paulo, como você sabe, foi perseguidor da igreja. Em Atos 9, como eu sempre falo aqui, ele estava com autorização para prender aqueles que se encontrassem nas sinagogas lá em Damasco. E no caminho ele estava indo, brilhou uma luz que dizia, ele caiu por terra, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, Senhor, quem és tu? Ele perguntou. E aquela voz disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele teve encontro com Jesus Cristo, ele percebeu que tudo aquilo que ele creu, tudo aquilo que ele vinha defendendo, tudo aquilo que ele acreditava desde criança, tudo aquilo estava passando. Jesus de fato era verdadeiro e era real. Ele é que estava errado. E conforme ele disse, em Gálatas capítulo 1, deixa eu abrir aqui para ler para você isso. Ele fala que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum. Ele mesmo diz, olha Paulo falando, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não veio da mente humana, não veio das emoções humanas, não veio da sabedoria humana. Ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E depois ele diz, porque eu não recebi, olha, presta muita atenção, isso é um divisor de águas. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que o evangelho que ele pregava, você vai encontrar 14 cartas do Novo Testamento que Paulo escreveu. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele está dizendo que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Judas. Mas como você aprendeu, Paulo? A gente poderia perguntar, ele responde, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu para ele no caminho de Damasco, abriu o entendimento dele, e ele enxergou além do véu, e Jesus Cristo revelou esse evangelho da graça de Deus para Paulo. Então Paulo sabia que toda aquela velha aliança acabou na cruz, que toda aquela história do povo judeu, toda aquela coisa que é bonita, que está lá no Velho Testamento, acabou na cruz. E quando Jesus Cristo morre, o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
A partir de agora se inicia um novo testamento no meu sangue. E o que nós encontramos no Evangelho? Qual é o centro do Evangelho? O que Paulo fala? Vamos lá, eu tenho que ler isso muito. Olha, isso aqui está escrito, meus irmãos. Se está escrito, é verdade. Repare bem o que Paulo dizia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que estão perdidos. O que ele está dizendo? Olha, quem está perdido? Tem muita gente perdida dentro da igreja evangélica. Então ele está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então o que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que Jesus já fez na cruz por nós, de tudo aquilo que já foi consumado na cruz por nós. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então vamos para o versículo 23. Olha, Paulo pregava isso, meus irmãos. Paulo pregava isso, ele falava isso. Eu vou ler as palavras dele. Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então Paulo pregava o Cristo crucificado, o Cristo morto na cruz. É claro que pregava. Olha o que ele diz nesta primeira carta dele aos Coríntios. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, para quem está debaixo da lei. Loucura para os gentios, para aqueles que não entenderam o evangelho ainda. Mas para os que foram chamados, para aqueles que foram chamados, que vão ter o entendimento aberto, que vão ter os olhos do coração iluminados, que são chamados e predestinados por Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo. Que Cristo? Crucificado. Agora, na ótica de Deus, presta atenção, na forma de Deus ver a coisa, na forma de Deus ver a coisa e expressar a coisa, ele diz, mas nós pregamos Cristo crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aquele Cristo cravado na cruz, crucificado, Paulo diz, o que é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. O Cristo crucificado é poder de Deus. Eu não estou inventando. Eu não quero interpretar aqui a palavra para ela se adequar à minha doutrina pessoal. Eu não quero pegar a palavra e distorcer uma coisinha ou outra para adequá-la àquilo que eu quero que você creia. Não, isso não me interessa. Não tem adequação da palavra para a doutrina pessoal. Mas ele está dizendo, o Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Nesta mesma carta, capítulo 2, o que Paulo diz? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para que ele responde no versículo 5? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então, quando Paulo foi aos Coríntios, eu estou repetindo isso muito, ele não usou sabedoria humana, ostentação de linguagem, ele não foi contar historinha, testemunha de alguém, ele decidiu nada saber entre os coríntios, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele foi pregar a palavra da cruz. Para quê? Para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, em invenção humana, em estratégia humana, conhecimento humano, organização humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus. O Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O centro do Evangelho é aquele Cristo crucificado.
que é loucura para os judeus e para os gentios, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Cristo é o centro. Agora, do centro do Evangelho, que é Cristo crucificado, saem várias verdades, como um leque, várias verdades no Evangelho. Então nós estamos trabalhando em cada uma delas, com paciência, indo e vindo, e estamos falando sobre as fortalezas. No último vídeo que gravamos, falamos sobre as fortalezas. Hoje vamos continuar e terminar esse assunto. Então vamos abrir segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, onde Paulo diz: a partir do versículo de número 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que as armas que nós temos não são recursos da carne, não são carnais, mas são poderosas em Deus. E Paulo mostra 3 coisas que precisam ser destruídas. Ele fala: destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como Paulo fazia isso? Ele levava cativo, ele capturava, ele aprisionava todo o pensamento à obediência de Cristo, dando a entender o quê? Que essas fortalezas, esses sofismas, estas altivez, elas estão na mente das pessoas. Essas fortalezas estão na mente das pessoas. Esses sofismas estão na mente das pessoas. Estas altivez estão na mente das pessoas. Então vamos recapitular um pouquinho aquilo que falamos na última live, na última pregação, para darmos continuidade hoje. Porque hoje queremos falar como destruir essas fortalezas. O que é que destrói essas fortalezas? Onde elas estão? Na mente. Então vamos lá, eu vou dar só menos exemplos hoje. Você quer ver uma fortaleza que está na mente das pessoas? Eu vou repetir as mesmas coisas. Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo de número 4. O que diz lá? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo. Isso que nós temos falado direto, que toda aquela velha aliança acabou, que hoje eu não preciso mais guardar sábado, eu não preciso mais fazer réplica da arca da aliança, eu não preciso mais ter rituais da lei. O Velho Testamento não se mistura com o Novo, porque tudo da velha aliança se cumpriu. Se você chegar para o irmão, que é a maior alegria, você descobriu isso. Olha, meu irmão, o fim da lei é Cristo, a velha aliança acabou na cruz. Malaquias 3, que fala, roubará o homem a Deus, acabou na cruz. Eu não preciso mais derrubar a muralha de Jericó, aquilo era Velho Testamento, tudo aquilo acabou na cruz. O fim da lei é Cristo. Você chega com a maior alegria para falar para uma pessoa isso. Olha, você não precisa mais guardar sábado. Tudo isso acabou na cruz. Você chega com a maior alegria, você descobriu isso. Mas você vai ver que a reação dele prova que tem uma fortaleza religiosa na mente dele. Ele vai dizer para você, não, onde já se viu? O Velho Testamento é inspirado por Deus, mas de fato é. Mas você vai ver que ainda tem um véu na mente dele. Ele não consegue acreditar, está tão explícito nas cartas de Paulo, está tão claro isso,
que a velha aliança acabou na cruz. Mas ele não consegue entender, porque ele ficou numa igreja há anos, ouvindo o Velho Testamento, sendo cobrado dízimo em cima dele, e disseram para ele: se você não der o dízimo, você perde a salvação, vai para o inferno, o devorador vai te pegar. Ele ficou anos ouvindo pregação do Velho Testamento, ele ficou anos pegando uma réplica daquela arca da velha aliança, pondo na casa dele como um instrumento de bênção. Ele ficou anos acreditando na tal de mesa usar. Ele até comprou uma, pagou uma nota por essa mesa para pôr na casa dele, para trazer prosperidade e sorte para ele. A fortaleza foi construída há anos na mente dele. Então, quando você chega e fala que a lei acabou na cruz, que todos aqueles rituais da lei, que todas aquelas práticas do Velho Testamento, que o templo de Salomão também acabou na cruz, que tudo isso acabou na cruz, quando você fala isso para ele, a fortaleza que está na mente dele, ela se levanta, ele se torna impedido de ter conhecimento da verdade. Ele vai achar que aquilo que você disse para ele é estranho. Você vai ver que ele está tão capturado, tão dominado por aquele pensamento da velha aliança, ele não consegue entender que o fim da lei é Cristo. E ele vai olhar para você e vai dizer: não é bem assim. Ele não vai ver você com bons olhos, é capaz de ele achar que você se desviou da verdade. Vamos para outro tipo de fortaleza que foi posto na nossa mente, é a respeito do jejum. Desde que eu me converti de verdade, lá no ano de 77, eu tinha 20 anos de idade, fazem 43 anos que isso aconteceu. Eu lembro que tudo era jejum, tudo eu tinha que fazer jejum. Eu tinha que ficar alguns dias sem comer. Aí lia lá Mateus capítulo 4, Jesus ficou 40 dias de jejum e foi levado pelo Espírito ao deserto. E pasmem vocês, meus irmãos, várias vezes na minha vida eu fiz 40 dias de jejum. Pastor, então o senhor ficou 40 dias sem comer? Não, eu fazia assim. Eu jantava, comia e bebia 8 horas da noite e ficava 24 horas sem comer. Eu tinha que estudar com a barriga vazia, trabalhar com a barriga vazia. E fez várias vezes 40 dias de jejum, comendo de 24 horas, e via magrinho que nem uma vareta, uma tábua. Por quê? Porque foi posto na minha mente que eu teria poder se eu jejuasse, que aquela casta de demônios não ia sair senão por jejum e oração, que eu fazendo jejum eu ia agradar a Deus e tomar posse das bênçãos de Deus, né? E até hoje você vê uma dificuldade de entender que jejum é uma obra morta. Jejum não acrescenta a nada que Jesus fez na cruz. Jejum não substitui nada do que Cristo fez na cruz. Ficar sem comer é uma obra da carne, você priva a carne de comer, mas no mundo espiritual, o jejum não altera nada. Eu fiquei anos praticando isso, eu sei do que estou falando. Aí você descobre, meu Deus, o que ficar sem comer vai acrescentar na minha vida? Tudo que precisava para mim ser salvo, liberto do império das trevas, ser justificado, redimido, selado com o Espírito Santo, me tornar um filho, um herdeiro de Deus, comprado pelo sangue da cruz. Tudo isso vem da cruz, Jesus a fez por mim e me dá tudo gratuitamente. O que fazer jejum, ficar sem comer, vai acrescentar aquilo que Cristo já fez na cruz por mim? Não vai acrescentar nada. Mas jejum é uma obra religiosa. Você vai ver que o judeu na velha aliança jejuava muito. Como as pessoas não sabem distinguir Velho e Novo Testamento antes e depois da cruz, ela ainda está presa no jejum. Aí você descobre que tudo já está feito, tudo já está completo
Jesus já disse, está consumado, não preciso fazer mais nada. Eu sou salvo pela graça, não por obras, por esforço. E isso me é dado gratuitamente através da obra de Cristo da cruz. Você descobre isso. Fica alegre, o véu foi tirado do teu coração. Aí você encontra um irmão que você ama muito. Ô, meu irmão, você não precisa mais se matar de fazer jejum. Não, essa casta não sai se não for por jejum e oração. Não, tem muitos demônios que eu tenho que jejuar para sair. Ele não tem nenhuma visão que estas coisas foram ditas por Jesus antes da cruz. Eu quero ler isso, eu vou ler isso aqui para você. Vou ler isso aqui para você, está lá em Mateus 17, vou ler isso para você. Mateus capítulo 17, um homem traz o filho dele, que era lunático, e traz para os discípulos expulsar o demônio que estava no filho, e os discípulos fracassam. E aí esse pai traz esse jovem lunático até Jesus. No versículo 18 Jesus diz: Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. E os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Aí Jesus diz no versículo 20: por causa da sua fé pequena. Em verdade vos digo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Agora vem a célebre frase: mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Repare bem que esse versículo 21 que fala sobre esta casta, ele está entre conchetes. O que isso quer dizer? Quando você vê alguma frase entre conchetes, seja lá em qualquer versículo da Bíblia, o que significa isso? Significa que em muitos escritos antigos não havia essa frase. Significa que em muitas escrituras antigas não tinha esta frase. Em algumas apareceu, em outras não existia essa frase. Então essa frase está entre conchetes. O que significa isso? Que em muitas escrituras antigas não aparecia essa frase. Apareceu em algumas outras. Ela pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Mas vamos trabalhar em cima dela. Esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Nós estamos falando da fortaleza jejum que foi posta na nossa mente. E isso aqui aterroriza e apavora as pessoas. Por quê? Porque elas entendem que se elas não estiverem em jejum, tem demônio que nunca vai sair. Agora, quando Jesus Cristo falou estas coisas, antes ou depois da cruz, ele está falando isso para os discípulos que são judeus. Está em vigor, quando Jesus está aqui em Mateus capítulo 17, o que está vigorando? A nova aliança ou a velha aliança? A velha aliança. Jesus está cumprindo a velha aliança. Ele está submetido à lei, ele está cumprindo a lei. Está dizendo isso para judeus que estão debaixo da lei. A nova aliança nem começou ainda. Jesus não foi para a cruz, não morreu na cruz ainda. Então, o Novo Testamento, a Nova Aliança, não está em vigor. O que está em vigor aqui? A velha aliança. Ele está falando isso para o povo judeu. Mas depois que Jesus Cristo vai para a cruz e morre na cruz, na Nova Aliança, tudo mudou. Tudo mudou. Ele está falando isso para judeus acostumados a jejuar, que traz a prática do jejum lá da velha aliança, dos tempos antigos. Isso aqui é antes da cruz. Depois da cruz, o que aconteceu com os demônios, com o diabo? Olha, eu vou te ler as coisas que estão escritas. Estão escritas. Eu não posso dizer que isso não é verdade. Então vamos lá, Colossenses, capítulo de número 2. O que está escrito? Versículos 14 e 15. Olha, presta muita atenção. O que nós estamos falando?
a fortaleza do jejum que puseram na nossa cabeça, que eu tenho que jejuar, e é uma vida de jejum que não serve para nada, isso é uma obra morta. Então o que aconteceu depois da cruz? Versículo 14 e 15 do capítulo 2 de Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que Paulo está dizendo? Todo escrito de dívida, dívida da lei, as ordenanças da lei, eram contra nós, nos era prejudicial. Cristo removeu inteiramente e cravou na cruz, acabou na cruz. E depois, o que ele faz? Depois que a dívida é paga na cruz, depois que as ordenanças da lei são cravadas na cruz, quando a lei acaba na cruz, o que ele faz? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar os principados e potestades? Significa que eles foram despidos de toda autoridade, eles tomaram deles o terreno. O que significa que eles foram despojados, os principados e potestades, e publicamente expostos ao desprezo? Significa, o que é despojar? Vou falar de novo. Significa que toda a autoridade que eles tinham não tem mais. Todo domínio que eles tinham não tem mais. Eles foram despidos do seu poder, da sua autoridade, do seu domínio. Cristo tomou deles tudo que eles tinham e deixou eles zerados na lona, foram totalmente vencidos e destruídos na cruz. Se eu for antes da cruz, eu não vou ler, não vou entender esse tipo de coisa. Mas depois da cruz, Colossenses 1, 13, 14, aliás 14 e 15, despojou todos os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Eu encontro isso só depois da cruz. Significa que todos os demônios foram despojados, despidos, foram capturados, foram escravizados, para que você entenda isso. Isso aqui é para a igreja. O que diz Colossenses 1,13? Eu vou ler isso depois. Agora vamos lá, esse texto que estou cansado de ler, Hebreus 2,14. O que está escrito em Hebreus 2,14? Preste muita atenção nisso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte fizesse o quê? Destruísse o que tinha o poder da morte, a saber que? O diabo. Então esse texto é revelador. Ele fala que Jesus teve um corpo de carne e sangue, como o meu, como o teu, para que por sua morte, olha o Cristo crucificado aqui, presta atenção, o que é que destruiu o diabo? Para que por sua morte, olha o Cristo morto na cruz. Antes dele morrer, isso não poderia existir esse versículo. Mas quando ele morre, se torna o Cristo morto na cruz. Para que por sua morte destruísse o que? Aquele que tinha o poder da morte, a saber o que? O diabo. Então antes da cruz, essa casta de demônios não sai senão por jejum e oração. Depois da cruz, eles foram despojados e o diabo foi destruído. Será que você entende isso? Isso já aconteceu. Aí você fala isso para a pessoa. Ela tem a fortaleza na mente dela. Durante anos ela vive fazendo jejum. O santo jejum, que de santo não tem nada. Aterrorizada com os demônios, com macumba, com isso, com aquilo. Acreditando que o diabo está o tempo todo ao redor dela. E ela faz jejum e você fala assim para ela, não precisa mais fazer jejum, o diabo já foi despojado e destruído na cruz. A fortaleza que está na mente dela se manifesta. Ela aprendeu que o jejum
vai espantar o diabo, a casta não sai se não tiver em jejum. Ela foi posto isso na cabeça dela há tantos anos. A fortaleza foi construída lá. E hoje, ela ouve a verdade do Evangelho, que tudo acabou na cruz. E ela não consegue, meus irmãos, acreditar que isso é verdadeiro. Quando ela ouve que o diabo foi despojado, que você não precisa jejuar mais para nada, é uma obra morta, que não acrescenta nada o que Cristo fez na cruz. A fortaleza se manifesta, não, preciso jejuar. Aí ela vai encontrar aquele irmão que também tem o mesmo cabresto do jejum na mente dele. Não, você tem que jejuar. Jejum faz parte. E a pessoa vai ficar escravizada, se manifesta aquela fortaleza religiosa de anos na cabeça dela. E qual é a consequência? A consequência é que ela deixa de crer na verdade, ela é capturada pela fortaleza religiosa que foi posta na mente dela. E assim eu poderia descrever tantas fortalezas que existem na mente das pessoas, tanta coisa trazida por essa igreja que se fala evangélica, organizada, que escraviza as pessoas, que explora as pessoas, que dão objetos orados e ungidos, que é pura feitiçaria, para as pessoas crerem naquilo que não é. Teria um mundo de coisas para acrescentar como fortaleza. Nós vamos mostrar agora, e você poderia perguntar, mas pastor, como é que eu vou destruir as fortalezas? Como é que eu destruo as fortalezas, né? Então vamos para um texto que eu ia ler, deixei para ler agora. Colossenses, vamos lá para Colossenses de novo. Vou dar só um exemplo aqui. Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. Olha aqui. Só um exemplo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino, o que eu encontro? Versículo 14. No qual temos a redenção, tem tradução que acrescenta, pelo seu sangue, outras não. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Então olha que coisa interessante. Para uma pessoa que está presa, cheia de fortalezas na mente dela, ela não é liberta. Foi posto na mente dela que ela precisa de libertação. Você pode ver que a igreja evangélica criou cultos que tem o nome de culto de libertação. Então, o que eles vão fazer lá? A pessoa vai lá, geralmente o pregador vai pregar alguma coisa sobre o diabo, põe medo em todo mundo, e no final da reunião todo mundo com a mão na cabeça, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. A pessoa é crente há 20 anos e está assim, ó, não entendeu nada, sai demônio, sai demônio. Ou então ele vai falar, quem quer ser liberto vem na frente. Aí vem aquele monte de gente, tem aqueles obreiros de camisa branca, que fica pondo a mão na cabeça, sui, 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 sui. Ela faz isso há 20 anos. E não conhece nada que depois da cruz nós já fomos libertos do império das trevas. Então, pastor, como eu vou destruir essa fortaleza? Primeira coisa, você tem que entender. Se está escrito é verdade. Se está escrito é verdade. Eu não posso deixar a palavra de Deus para trás e nem ir na frente dela. Então, o primeiro instrumento de libertação das fortalezas da mente é a palavra da verdade, está escrito é verdade. Então, vou contar aqui como ilustração uma história verídica. Um irmão comprou uma casa bem antiga, cercada por muitos muros. E no final do terreno, o antigo proprietário construiu um muro muito forte com muitas pedras, um muro largo, bem fortalecido, com muito concreto, muito cimento. Só que esse irmão que comprou a casa, ele queria fazer uma reforma. E de acordo com aquilo que ele queria fazer, era necessário derrubar
o muro que estava lá. Então ele contando isso, ele falou, pedreiro, precisa derrubar esse muro. Então ele lembra que o pedreiro pegou uma marreta bem pesada e começou a bater naquele muro no mesmo ponto. Presta atenção. Ele ficou observando e o pedreiro vinha e pum, começava a bater com aquela marreta, sempre no mesmo ponto. Aí ele falou assim para o pedreiro, por que você bate só no mesmo ponto? Ele falou, porque eu batendo só no mesmo ponto, no começo parece que não vai acontecer nada, mas está acontecendo. Esse muro eu vou derrubar ele começando a bater no mesmo ponto, até que daquele mesmo ponto que eu vou insistir em bater ali, vai começar a ruir uma pequena rachadura que vai crescendo, até que eu vou derrubar essa muralha toda, esse muro todo. Então o pedreiro bateu consecutivas vezes no mesmo ponto, até que ele disse que começou a olhar, começou uma fissura, aquilo foi aumentando, foram caindo as cascas, foram caindo um concreto, e daquele ponto que ele bateu insistentemente, aquele pedreiro conseguiu derrubar todo aquele muro. Mas como ele conseguiu, um muro fortíssimo, batendo no mesmo ponto, ele conseguiu ruir o muro todo. Então é isso que eu quero dizer para você, como destruir as fortalezas. Você que ainda não entende a linguagem do Evangelho, tem medo de um monte de coisa, se sente aprisionado por um monte de coisa, reconhece que tem um monte de fortalezas na mente, está desestruturado. Você tem que começar a bater no mesmo ponto. Por exemplo, eu acabei de ler aqui para você, ele nos libertou do império das trevas. Você lê isso e não entende, se sente mal, se sente aprisionado por um monte de coisas. A tua mente foi viciada em acreditar nas mentiras da religião. A tua mente está viciada em ter medo do diabo, medo. Há anos que você é assim. Você já nem acredita mais que tem a possibilidade de ser liberto disso. Já puseram a mão na tua cabeça dezenas de vezes, nunca você foi liberto. Você até desistiu de ser liberto disso. Mas se você pegar esse versículo, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou. Esse versículo é a marreta. E você memorizar esse versículo, e você confessar esta palavra. Repare bem, o pedreiro precisava derrubar um muro enorme. Ele não ficou batendo aleatoriamente num monte de lugares. Ele primeiro começou batendo num ponto só, principal, que aquilo seria a ruína e a derrubada do muro. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar o ponto mais difícil da sua vida, que mais você se sente escravizado, que mais lhe fere, onde você tem mais fraqueza, pegar o versículo que fala a respeito disso. Conforme eu estou te dizendo, ele nos libertou do império das trevas. Esse versículo é a marreta. Aí você vai começar a confessar esse versículo. Ele me libertou do império das trevas. A minha mente está livre porque ele me libertou do império das trevas. Eu não tenho mais medo do diabo porque eu fui liberto do império das trevas. Descobri que ele foi destruído na cruz. Eu não tenho mais esse monte de temor porque eu fui liberto e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Comece a confessar a palavra, falar a verdade. Esta palavra é a verdade, é a marreta que você vai bater no mesmo ponto. E você vai começar a ruir anos que esta fortaleza ocupou a tua mente. Vai começar a ruir anos, décadas que essa fortaleza reinava e dominava a tua vida. Me libertou do império das trevas. Eu sou uma pessoa liberta, sou filho de Deus liberto e vou bater nisso. Não se preocupe em ter pressa, porque tem que cair e a queda tem que ser bem feita. Confesse a palavra, fique em cima da palavra. Essa palavra é verdade, ela é a marreta de Deus, né? Para você entender. A tua mente no começo vai dizer que nada está acontecendo, mas de tanto você insistir no versículo, insistir na verdade, aquilo vai começar a ruir
ruir e a queda dessa fortaleza vai acontecer, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é a marreta de Deus que desestrutura e derruba toda a fortaleza da mente. Fica nisso, conforme você vai confessando a palavra, parece que não é verdade. Parece que não está acontecendo nada, a tua mente ainda está viciada com aquele medo, aquela coisa. Mas na medida que você for batendo, o versículo é a marreta, aquilo vai começar a bater na fortaleza, começar a rachar, começar a ruir, até que vai chegar um dia que tudo aquilo vai cair ao chão, vai vir por terra. Você vai descobrir que você era liberto e não sabia. Você vai descobrir que você nunca precisou de óleo, mas não sabia, a fortaleza estava ali. Óleo algum poderia te libertar de nada. Você vai descobrir que aquele monte de vezes, sai, era uma religião, não era a verdade do evangelho. Você vai descobrir que todas aquelas vezes que puseram a mão na tua cabeça, e sai isso, sai aquilo era uma farsa, aquilo não era evangelho, era mentira, a palavra de Deus é a verdade. Conforme você for batendo, aquilo começa a ruir, e você vai perceber que a tua mente está sendo liberta daquele medo, daquela superstição que você tinha. Você vai começar a entender que de fato Cristo, depois da cruz, destruiu, aniquilou o diabo. Você já é um liberto do império das trevas, e você vai batendo no mesmo ponto, confessando a palavra, acreditando, aquilo vai entrando na tua cabeça. Quando você menos esperar, você vai descobrir que você começou a gozar da verdadeira liberdade que só o evangelho pode libertar. Então eu quero dar um conselho para você que está começando agora. Não fique comendo tudo ao mesmo tempo. Não fique tentando absorver tudo ao mesmo tempo. Você tem que ser inteligente, trabalhar em cada parte, uma de cada vez. É como degustar uma boa comida. Você come uma de cada vez, sentindo gosto, mastigando com calma, prestando atenção. Entende? Comer uma coisa de cada vez. Se você não entende alguma coisa na Bíblia, na Nova Aliança, pegue aquele assunto e fique em cima dele uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Não tenha pressa. Trabalhe em cima da verdade, até que aquela verdade se torne a tua própria vida. Quando ela se tornar a tua própria vida, ela se cumpriu, e toda a fortaleza que te aprisionava vai ser totalmente destruída pela verdade que você conheceu. Eu vejo as pessoas desesperadas, querendo comer tudo de uma vez. Que nem aquele jovem que está com fome, ele vê lá doce, salgado, ele enche um prato desse tamanho. Ele come pela vista, daqui a pouco ele não comeu nem metade daquilo, já está tão cheio, que não dá para degustar tudo aquilo de uma vez, ele não tem estômago para aquilo, vai lhe fazer mal. Então eu vejo um monte de gente correndo atrás de coisas na internet o dia inteiro, ele não consegue mastigar uma coisa de cada vez com paciência, com sabedoria, está desesperado, aí, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, e quer comer tudo de uma vez, no fim não come nada, fica cheio de dúvida. Então, ele me libertou do império das trevas, é a marreta de Deus, eu pego isso, eu vou degustar isso, só isso, até ser real na minha vida. E eu vou começar a bater, com calma, uma coisa de cada vez. Não tenha pressa em conhecer tudo instantaneamente. Tem coisas que você vai conhecer e vão se tornar reais para você depois de 5 anos, outras depois de 10, outras depois de 15, outras depois de 20 anos. Para você adquirir maturidade espiritual é de 10, 15 anos para frente. Então não tenha pressa, mastigue uma coisa de cada vez, até que todas as fortalezas da tua mente vão ser destruídas pelo conhecimento do Evangelho. Ele me libertou do império das trevas, eu vou falando isso, batendo com isso contra a fortaleza da minha mente de medo do diabo, medo do montão de coisa.
aquilo no começo parece que não acontece nada, mas vai crescendo, 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 até que chega um dia que eu bati tanto naquele ponto, que toda aquela fortaleza ruiu pelo poder da palavra de Deus. Será que você entende isso, né? Eu vou lendo Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Minha cabeça ficou anos no Velho Testamento. É difícil entender que tudo aquilo acabou. Eu vivi numa igreja que só pregava Velho Testamento. Aí eu começo a pegar a marreta de Deus. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. E começo a bater, 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 bater. Fico 1 mês, 2 meses em cima do mesmo assunto. Mastigando, degustando. Aquilo vai caindo, a fortaleza vai caindo, até que chega num ponto que a minha mente foi liberta. A fortaleza caiu, eu entendo, é mesmo, que maravilhoso, o fim, entendi que tudo aquilo acabou, entendi que tudo aquilo encerrou-se na cruz, entendi que tudo aquilo é o fim, de tudo aquilo é a cruz. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã? É pela verdade da palavra, a insistência nos assuntos da verdade da palavra, confessando que está escrito, porque é verdade, que eu vou destruindo cada fortaleza da minha mente vai sendo liberta, 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 renovada para uma nova compreensão. Quero ler aqui para nós terminarmos. Estou falando muito hoje, né? Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Deixa eu abrir lá. Gosto de folhear a Bíblia, virar as páginas, memorizá-la. Eu gosto muito disso. Então, Romanos 12. Paulo fala, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O culto racional. E depois ele fala, não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo? O que é se conformar? É que nem a dona de casa vai fazer um bolo. Ela tem lá uma forma em forma de coração, uma forma redonda e uma forma retangular. Aí ela resolve, eu vou pôr a massa nessa forma em forma de coração. Aí ela põe a massa lá, põe no forno. Quando aquela massa se conforma naquela forma, o bolo está pronto, ela tira um bolo no formato de coração, porque a massa se conformou na forma. O que ele está dizendo? Não vos conformeis com este século ou com este mundo, ou seja, não deixa a tua mente ter a mesma forma da sabedoria humana, dessa sabedoria do mundo, essa forma religiosa, evangélica, mentirosa que está aí. Não se conforme, não tenha a tua mente com a mesma forma desse falso evangelho de lei que está por aí. Mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, ou seja, você vai compreendendo o evangelho, vai derrubando as fortalezas, da lei, do jejum, do Velho Testamento, das campanhas, vai derrubando as fortalezas das coisas ungidas. Você não quer mais óleo ungido, você não acredita mais em óleo trazido de Israel, você vai derrubando cada fortaleza dessa. O que vai acontecer? Essa forma vai saindo da tua mente. Então você vai ter uma mente renovada, as fortalezas caíram da tua cabeça, caíram da tua mente, renovadas como? Pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E assim é que eu vou ser transformado. Eu só serei transformado quando a minha mente for transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu só serei transformado quando as
fortalezas religiosas evangélicas que foram postas na minha mente caírem e forem destruídas pelo conhecimento da palavra de Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha mente vai ficar renovada. E eu vou compreender, presta atenção, vou ler de novo. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando a minha mente for renovada, as fortalezas vão cair todas, ser limpa. O que vai acontecer? Aí eu vou experimentar o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu vou compreender, eu vou experimentar na minha própria vida qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou compreender o que é evangelho. Eu vou compreender que Deus quer que eu creia que fui liberto, que eu fui justificado, redimido, selado com o Espírito Santo, sou filho de Deus, herdeiro de Deus, comprado com o sangue da cruz, liberto do império das trevas. Quando minha mente for renovada, as fortalezas todas destruídas pelo evangelho da graça de Deus, então eu vou compreender qual é a boa, agradável, eu vou compreender a perfeita vontade de Deus. E o que isso ocasionará na minha vida? Eu viverei na liberdade do império das trevas. Viverei na liberdade que o evangelho me dá. Eu conheci a verdade já me libertou. Eu vou viver na plenitude desse evangelho da graça de Deus, liberto da religião, da escravidão. A nova criatura vai se manifestar em mim, porque eu sou uma nova criação. E vou viver numa nova dimensão de vida, vai ser tudo diferente. É por isso que quando a pessoa começa a compreender o evangelho, ela fala, nossa, tudo mudou dentro de mim, tudo mudou, eu estou vendo o que nunca vi, eu estou percebendo o que nunca percebia, eu não entendia nada do Novo Testamento, agora é lindo, é maravilhoso o que Jesus Cristo fez na cruz por mim. E como consequência, ela vai andar em uma liberdade de vida extraordinária que o evangelho da graça de Deus nos proporciona. E vamos terminar lendo o mesmo versículo onde iniciamos, Romanos 1, versículos 16 e 17. Paulo fala, não me envergonho do evangelho. Por quê? O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? No Velho Testamento? Não, a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo. Eu sou justo, você é justo. Como é que o justo vai viver? Ele vai viver por aquilo que ele acredita. A sua vida é aquilo que você acredita. A sua vida é aquilo que você acredita. O justo vai viver pela sua própria fé. E assim vamos terminando esta live. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.